Os tumores ginecológicos acometem anualmente mais de 30 mil mulheres, segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Apesar desse alto índice, vários desses tumores ainda são desconhecidos por uma grande parte da população. Neste educativo, vamos abordar um desses tumores, o de ovário, o mais letal entre os cânceres ginecológicos. Primeiro, uma explicação sobre o ovário e sua função. O ovário ele tem a função de, durante a vida reprodutiva da mulher, que ela começa a partir da primeira menstruação e termina na menopausa, ela tem a função primordialmente de produzir os hormônios femininos, né? Essa é a parte funcional dos ovários. E a segunda parte é a parte de fertilidade. Ele tem a função de produzir os óvulos, quer dizer, para manter o ciclo fértil da mulher para que ela engravide. Então tem as duas partes, a questão funcional, a produção dos hormônios, que acontece no período da menarca, né? E a função de produção dos óvulos para que a paciente seja fértil e engravide. Agora vamos entender o que é o câncer de ovário. O câncer nada mais é do que uma célula que se cresce de forma desordenada. Ela começa a crescer e se enraizar nos tecidos. Quando a gente fala do câncer de ovário, então é essa célula que começa a crescer de forma desordenada no órgão reprodutivo da mulher. O ovário tem várias camadas e o câncer de ovário ele pode acontecer na parte mais superficial ou nas células que produzem os hormônios ou mesmo nas células que produzem os gametas, com diferentes tipos de câncer. Eu tive câncer de ovário, eu tive meu diagnóstico aos 29 anos. Eu não conhecia o câncer de ovário, eu nunca tinha ouvido falar em câncer de ovário. Eu não tive ninguém da minha família que teve câncer de ovário, então para mim foi tudo muito novo. Apesar de não ser o mais comum, o câncer de ovário é o mais letal dos tumores ginecológicos. Estima-se 7 mil novos casos por ano, sendo um sério problema de saúde pública. O câncer de ovário é um problema de saúde pública pela questão da sua letalidade. Letalidade seria a taxa de pessoas que adquirem a doença e falecem por essa doença. No caso, o câncer de ovário, quando a paciente é diagnosticada com essa doença, ela tem uma maior probabilidade de levar essa paciente à morte por conta do câncer de ovário. Portanto, sim, considero essa como uma doença letal e de extrema importância em termos de conhecimento para que seja evitada ou diagnosticada em estadio em momentos mais precoces. Do ponto de vista numérico, o câncer de ovário é um problema menor que outros cânceres da mulher, mas do ponto de vista de que ele é diagnosticado na maioria das vezes com doença avançada e pelo fato de a maioria das pacientes recidivar, um grande número de mulheres está sempre em tratamento, então ele é sim um desafio de saúde pública. A causa da maioria dos casos de câncer de ovário ainda é desconhecida. O que se sabe é que alguns fatores de risco tornam a mulher mais propensa a desenvolver câncer epitelial de ovário. São várias as causas do câncer de ovário, não existe somente uma. Uma causa bastante relacionada é uma causa genética, relacionada com genes que podem ser herdados da família. O principal gene relacionado é um gene chamado BRCA. E esse gene ele pode acometer até quase 30% das pacientes com câncer de ovário mais comum, que é o câncer de ovário do tipo epitelial. Essa é a principal causa. Existem outros genes que estão relacionados com uma frequência bem menor e tem alguns motivos que não se sabe o porquê que a paciente apresenta câncer de ovário, quando ela só tem os outros fatores de risco relacionados com a doença. O câncer de ovário pode ser classificado em tipos. Os principais são tumores epiteliais. Começam a partir das células que cobrem a superfície externa do ovário. A maioria dos tumores ovarianos são de células epiteliais. Tumores de células germinativas. Começam a partir das células que produzem os óvulos. Tumores estromais. Começam a partir de células que formam o ovário e que produzem os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. O principal tipo de câncer de ovário são os adenocarcinomas serosos, que podem ser divididos como alto grau, baixo grau,
endometrioide, mucinoso, subtipos ainda mais raros. 90% das pacientes com câncer de ovário apresentam esses adenocarcinomas serosos, ou seja, que vêm da superfície do ovário. Nós ainda temos, de forma mais rara, tumores que são originários da parte interna do ovário, que seriam os tumores estromais, e ainda os tumores que são derivados das células germinativas, que é de onde nós temos a origem dos óvulos e dos fetos por consequência. O meu diagnóstico inicial foi um câncer de ovário borderline, que eles chamam, que é o que fica entre o bem e o mal, tá no meio do caminho. E aí, na recidiva, eu já fui diagnosticada com adenocarcinoma seroso de baixo grau, que é o que eu trato hoje. A extensão do tumor é classificada por fases ou estadiamento. Qual é a extensão da doença do câncer de ovário e como que ele é acometido de forma mais frequente? Então, isso nós chamamos na oncologia de estadiamento, que são as fases da extensão da doença. E nós dividimos no câncer de ovário de 1 a 4. O 1 é o acometimento somente dos ovários, que pode ser de um ovário ou dos 2 ovários. O 2 é quando existe o acometimento dos órgãos pélvicos. O 3, quando já existe o acometimento dos órgãos abdominais, principalmente do peritônio, que é a camada que reveste todos os órgãos do abdômen. E o 4, quando já existem metástases à distância, por exemplo, pulmão, fígado ou linfonodos que estão fora do abdômen. Infelizmente, a gente vê que a grande maioria das pacientes vai estar diagnosticada já na fase de estadiamento 3 e 4. E atenção, mulheres com mutações genéticas podem fazer parte do grupo de risco. O grande grupo de risco para o câncer de ovário são as pacientes com mutações germinativas, principalmente mutações em BRCA1 e BRCA2. 25% de todos os cânceres de ovário são hereditários e 21% de todas as pacientes com câncer de ovário têm mutação em BRCA1 e 2, ou mutação hereditária no sangue ou mutação só no tumor. Isso tem uma grande importância porque isso abre a oportunidade de cirurgias preventivas quando a gente sabe o caso famoso da Angelina Jolie, que é uma portadora de uma mutação hereditária em BRCA1 ou 2 e que teve a conduta adequada para não desenvolver a doença. Então esse é o grupo de grande risco de câncer de ovário, mutação genética hereditária. Também existem alguns fatores de risco que a mulher deve ficar atenta. Existem fatores de risco que começam desde a idade. O câncer de ovário ele é diagnosticado em mulheres acima de 60 anos, em sua maioria. Os principais subtipos de câncer de ovário são nessa faixa etária. Segundo, a correlação com história familiar. Pacientes que possuem algum familiar próximo com câncer de mama ou câncer de ovário apresentam um maior risco de desenvolver câncer de ovário, principalmente se essas pacientes tiveram uma doença da mama abaixo de 50 anos e ovário qualquer idade. E ainda existem algumas síndromes genéticas que possuem correlação com câncer de intestino e câncer de endométrio. Uma vez que a paciente apresenta algum histórico familiar correspondente com essas doenças, ela deve ser acompanhada com seu ginecologista. Aquelas mulheres que não tiveram também uma gestação, que é o que a gente chama de nuliparidade, ou seja, a mulher não gestou durante a sua vida, aquela mulher que fez uso de terapia hormonal por muito tempo, terapia de reposição hormonal também pode ter alguma correlação. E ainda entra aqui a questão de hábitos de vida. A obesidade tem se mostrado um fator de risco importante para o desenvolvimento de várias doenças oncológicas, entre eles o câncer de ovário, que parece ter alguma correlação. E aí entra questões de dieta, hábitos de vida, fumar ou ainda não praticar exercícios físicos. Vale ressaltar os fatores de risco para o câncer de ovário. Idade, maior que 50 anos. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, endometriose. Fatores hormonais, menarca precoce ou menopausa tardia. Histórico familiar. Mutações em genes.
BRCA1 e BRCA2. Fatores reprodutivos. Mulheres que não tiveram filhos possuem um risco aumentado de desenvolver a doença. O câncer de ovário geralmente não tem sintomas nos estágios iniciais. É uma doença silenciosa, o que dificulta seu diagnóstico, inclusive sendo confundido com outras doenças. Esse é o grande desafio inicial do câncer de ovário. O câncer de ovário é uma doença silenciosa e o câncer de ovário não tem sinais e sintomas específicos. O que isso quer dizer? Tem um nódulo na mama, pensa-se em tumor de mama. Tem uma alteração da urina, pensa-se em uma alteração da bexiga, do rim. O câncer de ovário, há muito espaço para o crescimento de uma massa ovariana e a paciente, quando começa a ter sinais e sintomas, são sintomas que a gente define como inespecíficos. Às vezes ela tem uma distensão do abdômen, alteração da digestão, alteração do hábito do intestino ou da urina, que não leva a um raciocínio direto que há uma alteração no ovário. Então, além de ser uma doença de rápido crescimento, também esse atraso no diagnóstico, que é muito comum, não só no Brasil, mas mundialmente, leva ao fato de que 75% a 80% de todas as pacientes sejam diagnosticadas com doença avançada devido a esse atraso e à rapidez do estabelecimento da doença. Apesar do câncer de ovário não apresentar sinais específicos, a mulher deve ficar atenta a alguns sintomas que podem servir de alerta. Desconforto ou dor abdominal, como gases, indigestão, cólicas e inchaço. Sensação de empachamento mesmo depois de refeição leve. Náusea, diarreia, prisão de ventre ou necessidade frequente de urinar. Perda ou ganho de peso inexplicável. Perda de apetite. Sangramento vaginal anormal. Cansaço incomum. Dor nas costas. Dor durante o ato sexual. Ao apresentar esses sintomas, a mulher deve procurar logo um diagnóstico médico com seu ginecologista. Um dos principais sintomas que eu tive que me levaram a ir ao médico foi que eu comecei a sentir um desconforto durante a relação sexual. Não chegava a ser dor, mas eu sabia que alguma coisa não estava certa, né? E aí eu procurei um ginecologista. E na época ele achou que eu tivesse com alguma infecção, aí eu fiz o transvaginal e aí apareceu uma bolinha que ele achou que era um mioma. E aí na cirurgia, depois da biópsia, foi que eu tive o diagnóstico de câncer de ovário. Então até o momento da cirurgia não acreditava que era um câncer de ovário por eu não ter nenhum outro sintoma. Um dos grandes problemas do câncer de ovário é o diagnóstico precoce. Em relação a diagnóstico precoce, até hoje não foi encontrado nenhum exame que possa fazer o rastreamento do seu diagnóstico precoce. Então, tentou-se fazer, por exemplo, assim, o uso da ultrassonografia pélvica transvaginal associada com marcadores tumorais, né? Então, vários estudos fizeram isso utilizando essa metodologia anualmente ou a cada 6 meses, mas o que se observou é que nesse intervalo entre 1 ano e 6 meses a paciente tinha exames normais e apareceram o câncer de ovário. Então a gente está ainda em busca de um exame adequado que possa fazer rastreamento. Nós temos dados de que as mulheres que são diagnosticadas com câncer de ovário podem levar até 6 meses para ter o seu diagnóstico definitivo. Isso não apenas no Brasil, mas também no mundo, visto a dificuldade que é fazer esse diagnóstico. Uma vez feito, a grande maioria das mulheres apresentam uma doença já em estadio, em um momento da doença mais avançada. Em caso de suspeita, a mulher deve procurar imediatamente um ginecologista. Diante de qualquer suspeita, o paciente deve procurar o ginecologista. Essa é a porta de entrada, tá? Porque o primeiro ponto que deve ser feito é uma avaliação, são feitos exames de imagem, exames marcadores tumorais e para a confirmação de um câncer de ovário é necessário uma biópsia que é feito com o cirurgião. Aqui o ginecologista, que habitualmente é a porta de entrada da paciente com tumor de ovário, mas também o cirurgião oncológico. O diagnóstico do câncer de ovário pode ser físico, seguido de exames de imagem e biópsia para a confirmação. Diante da suspeição de um câncer de ovário, o exame inicial habitual é um exame físico com o ginecologista, seguido de um exame de imagem. Esse exame de imagem pode ser um ultrassom,
abdominal, um ultrassom transvaginal, uma tomografia, uma ressonância. Habitualmente o primeiro exame é um ultrassom e depois, aumentada a suspeição, esses outros exames de maior complexidade, como tomografia e ressonância. Também tem papel no diagnóstico o uso de marcador sanguíneo, o principal é o CA-125, que quando alterado, há uma suspeição de câncer de ovário. E o tipo da massa que o ovário apresenta leva a essa suspeição. Mas o diagnóstico confirmatório é a biópsia. Logo quando começou a suspeita de que alguma coisa não estava bem, eu fui fazer o exame transvaginal, ultrassom transvaginal, e lá que viu que tinha uma massa inespecífica e que após a cirurgia foi diagnosticada como um tumor borderline. A medicina de precisão tem contribuído para diagnósticos precisos e ágeis, além de auxiliar médicos na conduta do tratamento oncológico. Em relação à medicina de precisão para câncer de ovário, até alguns tempos atrás, né, frente ao diagnóstico de câncer de ovário de estadiamento inicial ou de estadiamento avançado, o tratamento primário era cirúrgico, né? Então, tentar retirar naquele momento todo o tumor que se disseminava pela cavidade abdominal. Hoje a medicina de precisão, ela consegue às vezes, frente aos exames assim, de diagnóstico, que às vezes demonstram um tumor mais avançado, nos casos de tumores mais avançados, atualmente é preferível iniciar o tratamento por uma quimioterapia, uma imunoterapia e posteriormente tentar uma cirurgia menos agressiva e com taxa de sucesso muito boa, né? Então a medicina de precisão, às vezes ela consegue fazer, por exemplo, assim, a biópsia do ovário, a biópsia de uma metástase ovariana através de uma tomografia guiada por agulha ou por laparoscopia. Então evita a paciente ser submetida a uma cirurgia se tem um tumor disseminado através de métodos menos invasivos e, nesse caso, tendo esse diagnóstico, fazer um tratamento sistêmico com quimioterapia, imunoterapia e postergar a cirurgia no segundo tempo se assim, demonstrar que não é um tumor passível de ser ressecado naquele momento. Exames moleculares também possibilitam identificar genes modificados e prever possíveis doenças, auxiliando no melhor tratamento para o paciente e seus familiares. Um exame fundamental hoje para as pacientes com câncer de ovário e que é aprovado pela Anvisa na saúde suplementar, infelizmente não no serviço público de saúde, para todas as pacientes com câncer de ovário do tipo epitelial, é o teste BRCA. Então, esse é um teste genético que avalia esse gene, é um gene muito importante, que está relacionado a 30% dos casos de câncer de ovário. São várias técnicas a serem realizadas, podendo ser em sangue ou saliva, e cada vez mais se estudando não só o gene BRCA, mas também outros genes. E o ideal é que esse teste seja feito sempre ao diagnóstico, porque ele é importante não só para a escolha do tratamento da paciente, mas também nós podemos fazer um aconselhamento da família dessa paciente, né? As famílias podem ser testadas e avaliadas futuramente até para cirurgias de redução do risco de câncer, se elas forem detectadas com essa mutação do BRCA. O câncer é uma doença estigmatizada e receber seu diagnóstico pode assustar. O diagnóstico de câncer de ovário é algo assustador por conta de números e também de sua letalidade, mas o mais importante é, quando diagnosticado, ser avaliado por um profissional, saber qual o nível em que se encontra essa doença. Meu diagnóstico foi feito no início, meio, estou num cenário em que eu tenho uma doença que está espalhada. Qual vai ser a conduta a partir desse momento? É muito assustador receber o diagnóstico de um câncer, né? Eu recebi o meu diagnóstico na minha lua de mel, eu tinha acabado de casar. Literalmente, eu casei e na semana seguinte eu estava sendo operada e dá medo, dá muito medo. Eu tinha tantos planos, eu estava começando uma vida nova, né?
E dá medo não só do morrer, né? O câncer de ovário, uma coisa que afeta muito a gente é a questão da fertilidade. Então, eu tinha o plano de ter um filho, de gerar uma criança também. Então, num só momento, eu tive muitas mudanças. Então, além de eu ter que, né, batalhar pela vida, eu sabia que provavelmente este meu plano de gerar uma criança não seria mais possível, né? Então, é muito assustador, sem dúvida. O câncer de ovário é uma doença agressiva e de evolução rápida. Se não tratado, pode levar à morte. O câncer de ovário é uma doença altamente agressiva que, se não tratado rapidamente, pode levar a paciente à morte de maneira rápida. Então, é uma doença habitualmente muito agressiva e que exige um tratamento célere. Felizmente, a medicina avançou muito no tratamento do câncer de ovário. E hoje, em muitos casos, há cura. Existe cura para as pacientes que são diagnosticadas em estádio inicial. O que é isso? Pacientes que têm um câncer limitado ao ovário ou um câncer que está numa fase muito precoce de invasão dos seus tecidos próximo àquele ovário. Essa paciente ela tem uma alta chance de cura. Ainda por conta dos avanços de tecnologia e de tratamento, nos últimos anos nós temos visto pacientes com doenças avançadas conseguindo atingir taxas até antes não conseguidas de permanecer 8, 10 anos sem um retorno da doença. As modalidades de tratamento vão depender do estágio da doença. O câncer de ovário é uma doença tratada basicamente com cirurgia e com medicamentos. Ela é uma doença radiosensível, ou seja, a radioterapia, que é o terceiro pé desse tripé de tratamento oncológico, mas ela é pouco usada no câncer de ovário, porque a forma de disseminação da doença, o câncer de ovário geralmente começa no ovário ou na tuba uterina e ele espalha para uma capa do abdômen chamada peritônio. Isso impede isso traz um campo de radiação muito amplo que é difícil de usar, a radioterapia, que seria o terceiro. Então, a maioria das pacientes devem ser tratadas com cirurgia, seguidas de medicamento. Esses medicamentos são vários: a quimioterapia convencional, a citotóxica, inibidores de angiogênese e também a nova classe recentemente incorporada dos inibidores da PARP, que aproveita o erro que a paciente tem de deficiência de recombinação homóloga e mata a célula com a soma de 2 defeitos. Existem novos tratamentos além da quimioterapia hoje para as pacientes com câncer de ovário. São chamados tratamentos de manutenção, que têm o intuito de evitar o risco de recidiva, ou pelo menos prolongar esse tempo para recidiva. Os principais são os chamados inibidores de PARP. Temos no Brasil o exemplo do olaparib e niraparib. Essas medicações elas podem ser usadas após quimioterapia nas pacientes recém-diagnosticadas ou nas pacientes que apresentam uma recidiva, e elas também vão fazer quimioterapia e após a quimio vão receber o tratamento de manutenção. É importante no tratamento do câncer de ovário uma equipe multidisciplinar. Os principais profissionais que estão associados no tratamento das pacientes com câncer de ovário é o cirurgião oncológico especialista na cirurgia de câncer de ovário, o oncologista clínico, né, o patologista, que vai saber diferenciar os diferentes subtipos, o geneticista ou oncogeneticista, então o médico que vai ajudar no aconselhamento das pacientes com mutações hereditárias, com mutações genéticas, né? A radioterapia, ela pode ser utilizada de forma muito mais rara, mas ela, em algumas situações, muitas vezes, elas podem também ajudar. E a equipe multiprofissional de saúde é fundamental para auxiliar as pacientes com câncer de ovário, né, que muitas vezes são pacientes mais idosas, debilitadas e que têm um risco maior de desnutrição. Então, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos para ajudar no acompanhamento psicológico dessas pacientes são fundamentais para que as mulheres consigam sair desse tratamento ou seguir o seu tratamento da melhor forma possível. Outro grande desafio no câncer de ovário é a recidiva. O câncer de ovário, infelizmente,
tem uma frequência alta ainda de recidiva. Isso acontece principalmente nos primeiros anos após o diagnóstico, os primeiros 5 anos, e principalmente para as pacientes que são diagnosticadas numa fase mais avançada da doença. Felizmente, com a incorporação de vários medicamentos novos, nós podemos manter essas pacientes em tratamento, muitas vezes são reexpostas à quimioterapia, fazem uso de tratamento de manutenção e continuam mantendo sua qualidade de vida. Eu tive algumas recidivas. O meu diagnóstico foi em 2016. Em 2017 foi quando eu tive a primeira recidiva, que eu passei por uma nova cirurgia e depois nova quimioterapia. Em 2018 eu tive uma outra recidiva, passei por uma cirurgia mais completa e depois fiz a quimioterapia e aí eu consegui ficar 3 anos em manutenção aproximadamente com a quimioterapia oral. Quando em 2022 foi quando eu tive a minha última recidiva, que aí eu comecei de novo uma quimioterapia endovenosa. O tratamento do câncer de ovário pode ter efeitos colaterais. Principais efeitos colaterais dos tratamentos medicamentosos, os mais comuns são náusea, vômitos, cansaço, também chamado de fadiga, constipação também bastante frequente e alterações do hemograma, por exemplo, anemia, queda dos glóbulos brancos e a queda das plaquetas. Isso é referente tanto aos tratamentos com quimioterapia quanto a outras medicações, como dos inibidores de PARP. A quimioterapia, principalmente a endovenosa, eu tive muitos efeitos colaterais, né? E a cada novo tratamento muda, né? Dependendo do remédio, eu senti mais, teve medicamento que eu senti menos. Nessa minha última quimioterapia, por exemplo, eu não perdi os cabelos, quase eu não fiquei careca. A saúde sexual da mulher merece atenção no tratamento do câncer de ovário e isso deve ser conversado com o médico. A maioria das pacientes com câncer de ovário é diagnosticada numa fase mais avançada da vida, após a 6ª década. Mas nós temos pacientes que são diagnosticadas numa fase bem mais jovem. Alguns subtipos de câncer de ovário, as pacientes são diagnosticadas com 40 ou 50 anos, ou seja, antes de entrarem na menopausa. E alguns subtipos raros acontecem, inclusive em mulheres ainda mais jovens. Isso pode levar a um impacto na saúde sexual muito importante, porque a retirada dos ovários pode levar a uma menopausa precoce, e isso vai levar a vários sintomas relacionados à sexualidade. Então, um acompanhamento com o ginecologista para todas as queixas de menopausa, com um psicólogo ou mesmo sexólogo pode ajudar muito a mulher a conseguir lidar com todos esses sintomas. O acompanhamento psicológico pode ajudar a paciente no tratamento? Acredito que a ajuda psicológica, independente do tipo de câncer, ele é fundamental. No caso do ovário, nós estamos falando de uma paciente que muitas vezes se encontra num período auge da sua vida, numa fase em que ela está altamente produtiva, em que ela está tendo que acompanhar seus filhos, seu esposo, ou até mesmo na sua carreira. Então, é uma mudança completa da sua vida, da sua rotina, para que seja feito um tratamento. E ainda após, nós estamos falando de um tratamento que pode desenvolver muitos efeitos e deixar cicatrizes. Então, sim, considero fundamental um acompanhamento psicológico, um suporte, tanto na fase cirúrgica, quanto na fase de quimioterapia, quanto posteriormente. Eu não tive depressão, mas assim que eu tive o diagnóstico, exatamente por saber a profundidade, eu voluntariamente resolvi passar no psicólogo, exatamente para eu começar a conversar, para eu começar a entender, para eu poder me adaptar ao que estava acontecendo antes que eu tivesse uma situação pior. Eu não esperei eu ter um diagnóstico, por exemplo, de depressão para eu começar a procurar uma ajuda. Então eu imediatamente já passei nos psicólogos, fui durante um tempo enquanto o próprio psicólogo achou que era necessário. Quando ele achou que estava tudo bem, eu parei e hoje eu não faço acompanhamento psicológico. O suporte da família é fundamental para o tratamento. Nós sempre falamos que um oncologista nunca tem uma cadeira só no consultório, né? Em geral, a gente tem várias cadeiras porque o paciente dificilmente vem sozinho. Nós sabemos que passar por um diagnóstico de câncer, um tratamento de câncer, não é fácil, são muitos os desafios
E uma rede de apoio ajuda muito as mulheres a passarem por isso. Então, uma família atuante que ajuda as pacientes, que acolhe, que escuta, ela pode ajudar em muito a paciente a passar por todos esses momentos de uma maneira menos difícil. A família é fundamental. Eu tenho uma rede de suporte incrível. Minha mãe e meu irmão estão comigo o tempo todo, meu marido também, como eu disse, eu tive diagnóstico na minha lua de mel, então meu casamento foi praticamente inteiro em tratamentos e ele me apoiou muito, me ajudou muito. E minha mãe e meu irmão, assim, são incríveis também. Eu nunca fui em uma consulta sozinha. A informação é uma grande aliada de nossa saúde. Por isso, se você quiser saber mais sobre câncer de ovário, procure informações no núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. EVA, Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, www.eva.org.br. INCA, Instituto Nacional do Câncer, www.gov.br/inca/pt-br. Instituto Oncoguia, www.oncoguia.org.br. Grupo Oncoclínicas, www.grupooncoclinicas.com. Beneficência Portuguesa, www.bp.org.br. ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, icesp.org.br. O câncer de ovário é um tumor ginecológico que pode acometer qualquer mulher. Portanto, fique atenta aos sinais de seu corpo, faça seus exames ginecológicos regularmente e mantenha um estilo de vida saudável. A sua saúde agradece.